Vamos mergulhar em um dos debates teológicos mais importantes e mais duradouros da história protestante. É uma discussão que, lá no fundo, toca em perguntas essenciais sobre fé, sobre destino e sobre a própria natureza de Deus. E olha, toda a complexidade dessa controvérsia de séculos, na verdade, se resume a essa pergunta central. Uma questão que força a gente a refletir, e a refletir fundo, sobre qual é o papel da vontade humana em contraste com a soberania de Deus na jornada espiritual. Bem, vamos lá então. Nosso roteiro de hoje começa na origem da controvérsia, passa pelos 5 artigos arminianos, depois pela resposta do Sínodo de Dort, com os famosos 5 pontos do calvinismo, e a gente termina pensando em como essa divisão ainda existe até hoje. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para os Países Baixos, no comecinho do século XVII. Naquela época, a teologia calvinista era a doutrina oficial, mas uma figura importante estava prestes a balançar as estruturas. E essa figura era Jacob Arminius. As ideias dele geraram um debate, e um debate intenso. Depois que ele morreu, os seus seguidores, que ficaram conhecidos como remonstrantes, não deixaram essas ideias morrerem não. Pelo contrário, eles as colocaram no papel, formalizaram tudo e deram início a um conflito teológico que mudou a história. Essa linha do tempo aqui nos dá um quadro bem claro da situação. Com a morte de Arminius em 1609, seus seguidores agiram rápido, apresentando o manifesto dele já em 1610. Mas a resposta oficial, bem, ela demorou quase uma década para ser formulada no importantíssimo Sínodo de Dort. Então, esse documento apresentado pelos seguidores de Arminius ficou conhecido como a Remonstrância de 1610. E ele tinha 5 artigos principais que batiam de frente com os pilares da teologia reformada da época. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A ideia aqui é a seguinte: Deus, que sabe de tudo, olha para o futuro e vê quem vai escolher ter fé nele. E é com base nessa fé que ele já previu que ele elege essas pessoas para a salvação. A condição, então, é a própria fé da pessoa. O segundo ponto é a expiação universal. Basicamente, o que esse artigo diz é que o sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade, sem exceção. É como pensar num remédio universal. Ele está disponível para todo mundo, mas só funciona em quem decide tomar. O terceiro ponto fala sobre a natureza humana. A visão aqui é que, apesar da humanidade estar doente por causa do pecado, ela não está espiritualmente morta. Sabe, ainda existe uma capacidade, um livre-arbítrio, para a gente poder aceitar a ajuda que Deus oferece. E claro, se uma pessoa tem livre-arbítrio para cooperar, ela também tem o poder de resistir. Nessa visão, o chamado de Deus para a salvação não é algo forçado. A vontade humana tem a palavra final, seja para aceitar ou para rejeitar. E, finalmente, o 5º artigo. A lógica aqui é bem direta. Se a salvação depende de uma cooperação contínua da nossa vontade, essa cooperação pode, em teoria, parar. E aí, um crente poderia se afastar da fé e, no fim das contas, perder a salvação. Esse desafio arminiano foi um verdadeiro terremoto teológico. Abalou as igrejas, abalou a sociedade da época. A controvérsia era grande demais para ser ignorada. Então, para resolver a questão, foi convocado um concílio internacional de proporções históricas. E olha, não foi um encontro qualquer, um encontro local. O Sínodo de Dort foi um evento internacional. Isso já mostra a seriedade com que a Igreja Reformada tratou essas questões. Teólogos de toda a Europa se reuniram para debater e para definir a doutrina oficial. E eles levaram o debate muito a sério. O Sínodo se reuniu 154 vezes ao longo de vários meses. Esse número não é só um detalhe, ele mostra a profundidade, o cuidado que eles tiveram para analisar cada ponto antes de formular uma resposta. O resultado de tudo isso foram os Cânones de Dort, um documento que rebateu, ponto por ponto, os 5 artigos da Remonstrância. E essa resposta se tornaria a base do que hoje a gente conhece como os 5 pontos do calvinismo. Para tornar essa resposta fácil de lembrar, ela foi organizada em um acrônimo que ficou super famoso, TULIP. Cada letra representa uma resposta direta a um dos desafios arminianos. Vamos ver essa comparação ponto a ponto. Em contraste direto, a resposta calvinista é a depravação total. A ideia aqui não é que as pessoas são o pior possível, mas que o pecado afetou totalmente a natureza humana a ponto da gente ser incapaz de se voltar para Deus por conta própria. A vontade, nesse sentido, estaria presa. Em seguida, o U, de eleição incondicional. A diferença crucial aqui é que a escolha de Deus não se baseia em nada que ele vê na pessoa, nem fé, nem boas obras, nada.
É uma escolha puramente soberana, baseada só na sua própria graça e no seu propósito. Aqui, a doutrina ensina que, apesar da morte de Cristo ter um valor infinito, a intenção de salvar foi designada por Deus para garantir a salvação dos eleitos. O objetivo não era só tornar a salvação possível para todo mundo, mas sim torná-la certa para alguns. Isso quer dizer que, quando Deus chama os eleitos para a salvação, esse chamado sempre funciona. Ele não força a vontade, mas a renova por dentro, de um jeito que a pessoa passa a crer, e crer de bom grado. A graça de Deus aqui vence qualquer resistência. E por último, a perseverança dos santos. Essa é a resposta à ideia de que a salvação pode ser perdida. A visão calvinista afirma que aqueles a quem Deus salva, ele também preserva até o fim. A segurança da salvação, portanto, depende do poder de Deus e não da perseverança humana. O Sínodo de Dort não colocou um ponto final no debate. Pelo contrário, ele o organizou. O Sínodo definiu de forma oficial 2 sistemas teológicos completos e coerentes, 2 maneiras bem diferentes de enxergar Deus e a humanidade, que continuam a influenciar o pensamento protestante até hoje. E esse quadro aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, o arminianismo centrado na cooperação da vontade humana. Do outro, o calvinismo, com sua ênfase na soberania absoluta de Deus. Sabe, são 2 lógicas que partem de premissas completamente diferentes sobre quem dá o primeiro passo. Então, a questão crucial que fica é esta. Esse não é um debate que ficou preso na teologia. Ele ecoa em perguntas que a gente se faz até hoje sobre livre-arbítrio versus determinismo, sobre responsabilidade pessoal e sobre o papel do destino nas nossas vidas. Qual é o verdadeiro motor por trás das escolhas e do futuro da humanidade? A pergunta continua tão provocadora hoje quanto era há 400 anos.